Compadrio em Portugal, escrito por João Ribeiro Bidaoui. Será que o compadrio é uma epidemia nacional cada vez mais tolerada? Segundo este ensaio, o fenómeno atravessou as revoluções liberal, republicana, fascista e democrática, 2 guerras mundiais e uma guerra fria. Todavia, apesar da sua persistência histórica e ampla incidência, não é algo exclusivo dos portugueses nem uma inevitabilidade nacional. Centrado no compadrio no desempenho de funções públicas, este ensaio também o enquadra no mundo não público. Partilha cenários que o propiciam, cataloga justificações que se lhe associam e analisa os seus efeitos, sobretudo negativos. Por fim, propõe uma contracultura de censura do compadrio, tanto em público como em privado, enquanto dever de cidadania para todos aqueles que desejem construir uma sociedade mais justa e próspera. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em setembro de 2023. Na seleção de temas a tratar, a coleção Ensaios da Fundação obedece aos princípios estatutários da Fundação Francisco Manuel dos Santos: conhecer Portugal, pensar o país e contribuir para a identificação e resolução dos problemas nacionais, assim como promover o debate público. O principal desígnio desta coleção resume-se em 2 palavras: pensar livremente. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Introdução. Na fábula das abelhas, Mandeville questiona-se sobre quanta virtude pública será desejável para que uma sociedade mantenha o seu apetite pelo progresso, visto que aquela só parece avançar graças aos seus vícios privados. E desafia-nos se em público acreditamos que a argamassa da sociedade é o nosso engajamento com e partilha de uma ordem de valores cívica e moralmente ancorada. Em privado, sabemos bem quanto tudo não passa de inveja, competição, exploração do outro e de toda e qualquer oportunidade. Não raras vezes, o nosso espaço público é ocupado por manifestações coletivas de denúncia face a notícias sobre cunhas, da manchete do Correio da Manhã aos comentadores de clickbait, da conversa de café à viagem de táxi até às famigeradas redes sociais e suas catacumbas, as caixas de comentários, a indignação em público é generalizada. Mas essa mesma indignação convive lado a lado com a convicção resignada de que a cunha é um expediente de uso frequente, normalizado, sendo quase uma condição idiosincrática do nosso país e do nosso povo. Em privado, toleramos a cunha no dia-a-dia, no que nos é próximo. Mas rasgamos as vestes em relação a outros, mais distantes, sobretudo quando as suas falhas são expostas em público, aumentando a raiva quando se trata da classe política. Mais rara é a indignação cívica, isto é, a indignação que se manifesta também em privado e em relação a quem nos é próximo, quando ninguém está a ver. A nossa tolerância social relativamente ao compadrio, gerando favores, cunhas e corrupção, sempre me intrigou desde a minha adolescência. Sempre que fui alvo de pedidos, ou quando eu próprio os protagonizei, senti-me incomodado, senti que não era correto ou justo.
Numa dessas vezes, experienciei profunda indignação comigo próprio. Tenho memória física dessa indignação. E desde esse tempo, nos idos anos de 90, que me sinto constrangido com a forma como tantos normalizam o compadrio. Uma normalização que parece contrariar o paradigma social. Nenhum de nós cresceu com apelos familiares ou sociais para que apostássemos numa carreira de corrupção. No entanto, a nossa tolerância face ao compadrio parece ser cada vez maior. Talvez por essa razão sempre me tenha preocupado que essa normalização, essa aceitação ou tolerância se estivesse a transformar numa socialização agressiva, tornando a cunha numa nova norma social incontestada, uma persistente forma de nos organizarmos em sociedade. Penso que, para largas franjas da população, tal já é percepcionado como um padrão de conduta. O compadrio, essa condição essencial para que os favores, as cunhas e a corrupção floresçam, tornou-se num modo de vida. De tal forma que a nossa sociedade parece já não ser capaz de considerar, sem hesitação e em público, esse modus vivendi como um fator gerador de desigualdade social. Não se interpretem as minhas palavras como uma bravata moralista. O conteúdo deste ensaio não pretende ser um sermão. Ele é, em grande medida, baseado em observações que resultaram na minha tese de doutoramento e num livro, de seu título Anatomia da Cunha Portuguesa. Note-se que este ensaio reproduz, com ligeira edição, várias passagens dessa publicação, procurando agora uma linguagem menos científica. Nos dias que correm, a ciência e os cientistas estão sob um ataque crescente, com constantes instrumentalizações e responsabilizações indevidas. Mas o seu trabalho obedece ou deve obedecer a certas regras epistemológicas e metodológicas, com as suas diferenças e com as suas confrontações entre pares. E é ao longo desse processo que vamos encontrando pequenas luzes de novo conhecimento, apesar de inevitável e irremediavelmente mergulhados numa imensa escuridão de ignorância. Isto para dizer que um tema como o compadrio, apreendido pelo senso comum, isto é, relativamente ao qual todos temos uma opinião, exige o rigor de um método científico que proteja a observação das várias contaminações que o investigador possa eventualmente trazer consigo, e deixar aquilo que é observado falar por si, aceitando e seguindo com atenção redobrada o que as pessoas dizem, fazem e dizem que fazem. Sem marcar, sem impor leituras. Pelo que, naquele processo, uma das prioridades foi impedir que as minhas indignações passadas transformassem o meu trabalho numa indignidade científica. Feita esta ressalva, devo dizer que, quando iniciei a investigação, fiquei perplexo ao me aperceber de que a sociologia e a antropologia portuguesas nunca se tinham dedicado a compreender com maior profundidade o fenómeno do compadrio e da cunha em Portugal. Na verdade, pouco mais havia do que comentários laterais ou contextuais em excelentes estudos de ciência política sobre a corrupção, como os de Luís de Sousa, em 2011, ou de Susana Croado, em 2014, ou breves referências, mas incontornáveis, no olhar antropológico de José Cotileiro sobre o Alentejo Profundo, de 2004, e aqui e ali, notas de Maria Filomena Mónica, de 2016 e 2018, sobre os ricos e os pobres. Assim, entre a motivação gerada pela minha indignação, indispensável para uma maratona como um doutoramento, e o rigor que um método científico exigia, ficou claro que este seria o tema a que dedicaria parte substancial da década seguinte da minha vida como trabalhador-estudante. E assim foi. Confesso que não tive como prioridade fazer um rastreio histórico do fenómeno. Aliás, isso seria outra tese. Mas preocupei-me em encontrar um aspecto sólido de referência comparativa que fosse anterior ao 25 de Abril, para tentar compreender em que medida as revoluções, as alterações violentas de significação política sob as bandeiras da igualdade e da liberdade resultam ou não em transformação dos mecanismos de legitimidade. Recorri à observação antropológica de Cotileiro sobre a vida dos camponeses numa freguesia rural alentejana durante os anos 60 e 70 do século XX.
E, na verdade, o que então se verificou pode ser igualmente observado nos mais ou menos coloridos corredores de Lisboa de hoje. Esta conclusão é naturalmente desapontante, porque parece haver uma resiliência aos tempos, às mudanças ou às influências dos sistemas políticos, económicos ou aos contextos sociais, mais ou menos urbanos. Mudam-se os tempos, mas as vontades não parecem mudar muito. Aliás, podíamos ainda recuar mais no tempo. Veja-se, por exemplo, como no Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, datado do século XVI, a certa altura o diabo goza com o corregedor, simbolizando a magistratura, exclamando «Ó amante de perdiz!», sendo que a perdiz é uma ave que se dizia ser usada como pagamento para subornar alguém, pedindo-lhe favores. Ou o diálogo entre Sebastião e Julião, no Primo Basílio de Essa, em que Julião afirma: durante todo o caminho não deixou de falar excitadamente da sua tese, do escândalo dos patrocinatos, do barulho que faria se fossem injustos, arrependido agora de não ter metido mais cunhas. Mais recentemente, também José Pacheco Pereira confirmou esta realidade ao referir que os espólios documentais de personalidades de relevo político na vida pública, antes e depois do 25 de Abril, que integram milhares de documentos e correspondência desde a Primeira República até ao início do século XXI, estão cheios de cunhas. Essa persistência histórica, essa pervasividade geográfica e económico-social é muito significativa e merece aturada reflexão. Se considerarmos momentos como o 5 de outubro de 1910, o 28 de maio de 1926 ou o 25 de abril de 1974 como rupturas de significações e de estruturas sociais e políticas, é notável que o compadrio e as suas cunhas tenham permanecido razoavelmente imunes a essas alterações. Mais democracia política e económica não parece ter resultado em menos compadrio ou em menos cunhas. Esta constatação afasta explicações simplistas e arreda também boa parte das fundamentações que se sustentam em abordagens estruturalistas, isto é, da influência que grandes estruturas como as ideologias, religiões e simbologias têm sobre cada indivíduo, debilitando a sua capacidade de agir crítica e livremente, ou dialéticas, como a luta de classes ou outras ideias bipolares igualmente simples, muito típicas da sociologia dominante na escola portuguesa. Ora, este lastro histórico que atravessou as revoluções liberal, republicana, fascista e democrática, 2 guerras mundiais e uma guerra fria, contribuiu para alimentar 2 mitos que importa persistentemente matar e desconstruir. Em primeiro lugar, que o compadrio e as cunhas são algo específico de Portugal e dos portugueses. Por outro, que a sua prevalência é um fado, uma fatalidade, uma inevitabilidade. Importa com brevidade e desde já matar o primeiro mito. A cunha não é, nem de perto nem de longe, algo específico de Portugal ou dos portugueses. Um conhecimento mais abrangente do mundo e de outras sociedades torna hoje mais fácil identificar condutas semelhantes com maior ou menor complexidade em países com contextos sociais, religiosos, culturais e económicos bem distintos e com histórias revolucionárias bem mais violentas. O piston ou passe-droit, em França, o jeitinho no Brasil, o bec-chiche nas suas diversas formas, tão magrebino como o turco, persa ou paquistanês, e até sobrevivente do comunismo no leste europeu. O guanchi, que sobreviveu à violenta revolução cultural chinesa, o string pulling nos Estados Unidos da América, o brokerage patronage no Reino Unido, e a lista poderia continuar. Algo que até a literatura mais realista confirma, como foi o caso muito recentemente do Dr. Bokobza, personagem parisiense de Houellebecq em L'Anéantir. Eu sei todo o mal que se diz do nepotismo, dos privilégios, das cunhas. É evidentemente justificado, mas toda a gente utiliza as suas relações, tendo-as, mesmo as pessoas situadas nas mais baixas faixas da escala social, e importa reconhecer que tal permite por vezes desbloquear situações que o excesso de regulamentação torna insolúveis.
por muito maravilhosos que nos julguemos na nossa Portugalidade, seria de uma arrogância inqualificável considerarmos-nos também como sede do império de tais problemas civilizacionais, seja o quinto, o sexto ou o sétimo império de uma qualquer poesia depressiva que nos encante e adormeça. Quanto ao segundo mito, o da fatalidade, tal requer uma desconstrução mais complexa. As cunhas, nas suas diversas formas e nos seus diferentes ambientes culturais, sociais e económicos, são reflexo de imperfeições na legitimidade dos processos políticos, públicos e administrativos. São reflexo da falta de confiança na engrenagem que funciona com regras. São reflexo da falta de qualificações que gerem acesso a outro nível de conhecimento tecnológico que confira legitimidade à regra para que seja respeitada. E são reflexo ainda de desigualdades, de acesso, de distribuição e de redistribuição do saber e da informação. Ora, corrigindo essas imperfeições e essas insuficiências, mitigam-se as condições geradoras das cunhas. E o compadrio é o caldo de cultura onde tudo se inicia. Em certa medida, poderá reconhecer-se uma fatalidade quanto à existência marginal futura das cunhas e da corrupção, até porque não há sistemas, organizações nem indivíduos perfeitos. Mas também nada impede que se tente uma redução drástica das cunhas e da corrupção a níveis mínimos, começando por agir no compadrio que gera tais comportamentos. Um olhar sobre a cunha e sobre as justificações e denúncias que sobre ela fazemos demonstra que na sua origem está sempre, entre outros aspectos, a falta de transparência e o excesso de relacionalidade ou de compadrio de todos os tipos. Não só relações políticas ou partidárias, mas também filiais, de colegas de escola ou de faculdade, entre outras. Quanto menos transparência houver, mais operativo se torna o compadrio. Uma potencia o outro. É o compadrio mais do que o Estado de Direito e as suas normas que determina grande parte da nossa vida em coletivo, do nosso projeto de comunidade. E, como tal, aquele gera aristocracias, dinastias, monarquias e oligarquias interdependentes que reduzem a necessidade de se ter de provar, de dar provas, criando uma cultura de acomodação rentista e, portanto, dividida entre os instalados na poltrona e os que passam a vida a andar, a correr, cansados. Neste breve ensaio, procurarei, em primeiro lugar, definir o significado de compadrio, por comparação com outras designações para ações de favorecimento, como a cunha ou corrupção. Abordarei seguidamente as razões pelas quais me centro no desempenho das funções públicas, não ignorando que o compadrio é também uma ação de favorecimento comum no mundo não público. Numa terceira parte, descreverei algumas configurações de compadrio a partir das justificações que os atores sociais mobilizam quando confrontados com tal controvérsia. Essa catalogação ajudará, numa quarta parte deste ensaio, a compreender melhor o que potencia esta inevitabilidade de quem desempenha funções públicas se confrontar com situações de compadrio. Numa quinta secção, discutirei os efeitos que o compadrio tem na nossa sociedade e por que motivo é sobretudo um fenómeno com ecos negativos, sem enjeitar o reconhecimento de algo. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.